Oi, gente, Bruno Pedrosa aqui novamente. Quero falar um pouquinho dessa semana conturbada que a gente teve depois das eleições. Muitas manifestações históricas pelo tamanho, pela quantidade de pessoas e pelo tempo, né? Possíveis riscos de possíveis suspeitas de fraude e possíveis intervenções de militares. Bem, as manifestações, gente, elas são válidas no meu entendimento, elas têm uma fundamentação teórica válida e geralmente são feitas por causa de todo o processo eleitoral que a gente teve, desde a soltura do Lula, que foi um condenado em todas as instâncias, um abuso, um escárnio ao judiciário, né? Solto por causa de uma pessoa dentro do STF. E depois tivemos as censuras, desde a pandemia aos médicos, agora nas eleições aos conservadores. Teve a questão do radiolão, né, as inserções que tiveram no Nordeste mais para o Lula do que para o Bolsonaro. Então, as manifestações são válidas. Algumas justificativas que não fazem sentido. Então, eu tenho visto pessoas lá na frente do Exército, clamando uma intervenção militar, porque querem fora Lula, não querem um Lula. Isso não é um argumento, gente. Se houve uma eleição e ele foi eleito, teoricamente, ele, ele tem que cumprir o seu mandato. A questão é, a gente tem que clamar, solicitar auxílio, não para tirar o Lula, mas para investigação profunda se houve fraude ou não. Essa é a questão. Então não faz sentido a gente protestar e pedir uma intervenção militar, algo tão sério, porque fora Lula, porque a gente não quer o Lula, não quer o comunismo, a nossa bandeira nunca será vermelha. A gente tem que argumentar de forma correta para a gente não ser mal entendido. E amanhã vai ser, hoje é dia 8 de novembro, amanhã, quarta-feira, dia 9, vai ser o pronunciamento oficial das Forças Armadas, com a auditoria que eles fizeram. Essa é a mais importante. Já teve agora aquela que foi divulgada lá da Argentina, né, que tiveram uma live e tiveram bons indícios, mais bons indícios de coisas que precisam ser explicadas, de anomalias, né, como alguns têm chamado, no processo eleitoral. Porém, as das Forças Armadas são as mais importantes, porque foram feitas por um órgão público, por uma instituição pública do Brasil e que foram chamadas pelo TSE, inclusive. Elas não propuseram investigar, eles foram chamados pelo TSE por pressão popular. E então, assim, já existem evidências que caberiam no mínimo uma CPI. Já existe tudo isso que eu já falei, essas censuras, esse radiolão e agora essas anomalias nas eleições, no segundo turno. Porém, tem mais evidências. Muitas pessoas estão postando vídeos mostrando que a sua sessão onde ela votou sumiu da lista do TSE. Pessoas que chegaram aqui no meu prédio, teve uma pessoa que chegou para votar e já tinham votado no lugar dela. O meu candidato a Senado, Irani Gomes, sumiram com o nome dele da lista dos senadores. Então até hoje ele está procurando, está querendo entender o que aconteceu. Então, assim, houveram muitas anomalias nessas eleições, que já caberia uma CPI. Porém, a pronunciamento das Forças Armadas amanhã são as mais importantes. Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que estar em atenção, em oração, porque se comprovar fraude ou se tiver indícios indiscutíveis de fraude por causa do TSE, por causa dessa auditoria das Forças Armadas, e houver resistência do TSE, do PT, em reconhecer que houve interferência deles, ou não que não seja criminosa, mas no mínimo erros humanos, aí sim, aí a gente deve ir às ruas em massa, em peso, e com o argumento correto, pedindo uma revisão ou uma reaplicação das eleições, algo nesse sentido. Agora, se não comprovar, gente, não adianta a gente ir para as ruas para querer tirar o Lula. Se houver boas evidências que o pleito foi limpo e que se houver explicação para tudo isso que a gente está levantando, a gente tem que acalmar o nosso coração, a gente tem que fazer uma oposição propositiva, não aquela oposição por oposição, né? Aquele toma lá da cá, tudo que ele propõe eu nego, eu sou contra, igual o PT faz em muitos casos, mesmo quando é pautas que eles defendem, quando é a favor dos mais necessitados, por exemplo. O PT votou contra várias leis nesse sentido, e não ficar querendo arrumar um impeachment por qualquer razão, só porque é o PT que está voltando, só porque é um ex-presidiário.
Isso é um absurdo? Sim, mas a gente tem que lutar com as forças e as armas dentro das linhas democráticas, dentro das linhas do bom senso. Principalmente nós cristãos, né? Nós não somos revolucionários, a nossa arma não é essa. Então a gente luta o máximo com as nossas armas, com as boas armas que a gente tem, as armas do amor, tá? E orar pelo Lula. Essa vai ser a nossa maior desafio, se não comprovar fraude, se não tiver nenhum indício, ou se tiver explicações plausíveis para tudo isso que a gente está levantando, a gente vai ter que orar pelo Lula. E esse vai ser o maior teste para a igreja e para os cristãos no Brasil. Então, eu espero que a gente passe nesse teste, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem em atenção e oração para o pronunciamento amanhã, tá bom? Até mais.